padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Inspire-nos a presença missionária da amada Mãe Maria, ao redor de quem agora nos congregamos por graça de Deus, fecundando o nosso caminho, neste caminho do mês missionário, crescendo na consciência, sou missionário, sou missionária, todos nós o somos, portanto, chamados a dar testemunho. Nós cristãos e nossas comunidades cristãs estamos inseridos no coração do mundo e na sociedade, com a tarefa missionária de sermos sinal do Evangelho. Por isso, o cristianismo é aberto à fraternidade universal, compromisso com a vida em todas as suas etapas. Vale acolher, fecundando nossa escuta da palavra de Deus, dos sermões de São Bernardo Abade, sua admoestação. O Senhor não deixa sem resposta a oração dos pobres, que não retorna sem abundância de bênçãos. E insistiam com paciente perseverança, segundo a palavra do profeta: se ele tarda, espera-o, porque virá certamente e não tardará. O ouvido de Deus, portanto, percebeu a disposição de seus corações e não confundiu a esperança daqueles que eram fortes, pacientes e unidos. Essas virtudes são certíssimo testemunho de fé, esperança e caridade. É evidente que a esperança gera paciência, como a caridade gera união. Mas será verdade também que a fé torna fortes as pessoas? Sim, somente a fé nos torna fortes. Tudo o que parece sem fé não é ânimo firme, não passando de vento e presunção. Queres ouvir a palavra de um homem cheio de ânimo? Aqui está. É Paulo. Tudo posso naquele que me dá força. Imitemos, irmãos, essa tríplice atitude se desejamos a superabundância do Espírito. De fato, se excetuarmos Cristo, o Espírito é conferido a todos com medida. Mas a plenitude superabundante parece, de certo modo, superar a medida. A força de ânimo em nossa conversão foi evidente. Sejamos também pacientes em continuar vivendo unidos. A Jerusalém Celeste requer pessoas cuja caridade, que é o vínculo da perfeição, não venha a falhar. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não vos se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Amado e amada de Deus, não tenhais medo. Quem diz isso é o Senhor, para ecoar forte no coração de cada um de nós. Porque o medo paralisa. O medo nos empurra na direção de estreitamentos egoístas que nos fazem fazer aquilo que não é e não está à altura da nossa dignidade de filhos e filhas de Deus. Vencer o medo é importante. Não vencemos com promessas, não vencemos com a nossa força humana, vencemos na medida em que nós, escutando a Deus que nos diz na palavra do seu Filho Cristo, nele nos assentamos e nele depositamos toda a nossa confiança. Por isso o Senhor critica os fariseus dizendo: tomai cuidado com o fermento dos fariseus. O fermento é a hipocrisia.
isto é, a falta de autenticidade. É um modo que gerado exatamente por depositar em si mesmos a própria confiança, de se considerarem os mais importantes. Por isso é preciso ser simples, aberto, transparente, porque o Senhor diz: nada do que está escondido não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Por isso é preciso ser transparente, não fazer nada espuriamente, às escondidas, na escuridão, porque tudo o que for pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado, diz o Senhor, sobre os telhados. Exatamente para nos advertir do quanto é importante sempre, para não sermos julgados, para não sermos, portanto, considerados réus, o quanto é importante ser da verdade e do bem em todas as circunstâncias, inclusive nessas mais comuns da vida de cada dia. Não tenhais medo, diz o Senhor, daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isso. Nós somos chamados a temer aquele que de fato nos dá a vida e nos pode tirar a vida, aquele que tem o poder de lançar-nos no inferno. Por isso o Senhor diz: a este temei. E nos lembra: 5 pardais são vendidos por uma pequena quantia. No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Nós somos considerados por Deus. E por isso diz: não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Somos, portanto, desafiados a compreender e nos sentir amparados e conduzidos por Deus. Um desafio existencial. Oportuna é a indicação feita nos livros sobre a cidade de Deus, Santo Agostinho, quando diz: toda obra que realizamos em vista de aderir a Deus em santa sociedade, isto é, relacionada com a finalidade do bem pelo qual poderemos ser verdadeiramente felizes, é verdadeiro sacrifício. Que o nosso sacrifício, isto é, a nossa oferta a Deus para o bem, seja a nossa coerência de vida e nunca a hipocrisia. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo